Ó, nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como você vai fazer para aumentar a sua confiança e perder o medo na hora de realizar seus exames optométricos, ok? Vou trazer algumas dicas rápidas e práticas para você aplicar hoje mesmo. Então fica até o final, papel e caneta na mão e depois me conta o que achou. Um grande abraço. Fala, turma, boa noite para todo mundo. Vamos chegando, vamos chegando. Todo mundo me ouvindo aí? Como é que tá o áudio? Fala um sinal para mim, por favor. Valeu, Esdras, Boa noite. obrigado. O Boa áudio está noite ótimo. a todo mundo aqui, que tem um monte de gente aguardando. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, turma, animados, todo mundo? Uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula hoje sobre refração. Vamos bater um papo legal aí, vamos aprender algumas coisas bacanas. Espero que essa aula seja muito proveitosa para todos vocês daí. Taquinho já tá aí. Ô, nego, boa noite, meu amigo. Como é que tá? Tranquilo? Beleza? Ó, meu pai tá aí. Tem uma turma boa aí. Aí, agora acho que eu vi. Fala, nego. Opa, fala, Bruno. Ah, e aí, meu amigo, como é que você tá? Tranquilo? Joia, graças a Deus, tudo certinho. Agora eu tô ouvindo. Grande Falei, uai, professor gente. Bruno. Você não me complica, É não, isso nego. aí, nego. Não, é colocar para fora, nego, o que sabe. Não é É, guardar. Isso aí você faz muito bem. que Então bom, é fico isso aí, nego. feliz. Bora ensinar o que você sabe. É isso aí, você sabe que eu aprendi muito com você, né? Ô, rapaz. E aprendo até Alegria? hoje. Não é Coisa isso? boa. E você falou uma verdade aí, Ótimo. Taquinho. A gente aprende as coisas e a gente não pode guardar pra gente não, né? A gente tem que morrer vazio, que a gente fala, né? Tem que passar pra frente, porque o conhecimento vai ficar aí Exatamente. e não adianta nada a gente guardar isso, não. Temos que ajudar a melhorar a vida das outras pessoas através do conhecimento, transbordando o que a gente aprende, que a gente tem oportunidade, né? Exato. E você já começou arrebentando aí com o teste bicromático, viu? Você viu lá, né? Bacana, né? Não, e o interessante, Bruno, porque eu até coloquei lá para você, porque tem muitos que não conhecem, que não aprenderam a trabalhar com o teste bicromático, É isso aí. E é né? extremamente E a gente vê a importante, né? sinceridade, do pessoal, fala, não, eu não conheço. Isso é É, muito bom, né? Quando a pessoa usa da sinceridade e fala, ó, realmente eu não sei. Então vai é ser a isso. oportunidade hoje de aprender e aprender um passo muito importante, hein? Boa. É isso aí. Nego, vou desligar meu microfone aqui, viu? Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado aí pela mensagem Abraço, para a turma sucesso aí. aí. Ah, gente, falando nisso, ó, inclusive, vou marcar com o Taquinho aqui mais tarde. A nossa próxima aula, eu acho que se ele concordar, se na terça-feira que vem ele estiver disponível aí, a gente vai fazer uma outra aula aí sobre Taquinho, que também é do ramo óptico, que é optometrista, falar um pouco para a gente como é que é a experiência dele, como que a optometria ajuda ele no dia a dia, na loja, como que ela resolve alguns problemas, né, Taquinho? Se você topar, já tiver, se a sua agenda estiver ok aí, você já me avisa que a gente já deixa marcado para a próxima terça-feira. Ótimo, eu vou ver. Eu acho que eu vou estar na estrada, tá? Ah, você Que vê o eu dia tenho que uma você máquina aqui for, que eu vou estar levando para revisão, mas a gente vai falando, beleza? a Vai ser gente um combina e prazer, eu viu? aviso a turma. Ótimo. Beleza. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo que já tinha que estar aqui, eu acho que já estava. Já temos 67 pessoas. Bom demais da conta. Acho que podemos iniciar. Pessoal, é o seguinte, queria orientar vocês, né? Dar boas-vindas a todo mundo que está aí, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno. Eu sou optometrista, trabalho no ramo óptico também. Meu pai está aí. Nossa primeira ótica fez ano passado 30 anos. Então, a gente tem uma experiênciazinha legal com ótica aí. A gente tem um laboratório de surfaçagem também, que deu para a gente mais conhecimento. A gente tem laboratório de montagem. E, por último, a gente tem também agora dois consultórios de optometria, né? Eu tive o prazer de estudar com meu pai, de formar junto com ele. Então, a gente formou e desde que a gente formou, a gente exerce, né? Na verdade, eu já exerci antes de formar, de curioso, de querer aprender, de curiosidade mesmo. E isso, depois que eu aprendi, igual o Taquin falou, eu sempre gostei de compartilhar o conhecimento, compartilhar as coisas que eu aprendo. E esse é o objetivo meu aqui, é dividir com vocês um pouco da experiência que eu tive. Eu tive uma sorte enorme de participar da primeira turma de Minas Gerais, então
Na minha sala tinha muito optometrista já formado, atuante, e aí, cara, eu aprendi muito com essa turma, eles todos foram muito, abriram as portas para mim e aprendi muito com eles. Então, ano passado eu escrevi um livro sobre optometria, que chama Optometria na Prática, e aí esse livro eu conto exatamente sobre como que eu faço o atendimento no consultório, qual que é a ideia do atendimento, de ter um atendimento de excelência, né? Enfim, esse livro tem na versão digital, na versão física, outra hora a gente vai falar sobre ele. E aí, esse ano eu resolvi pegar esse livro e transformar ele num conteúdo digital, que é onde surgiu a ideia desse primeiro curso de refração. Nós vamos falar também um pouco mais para frente. Então, esse é um pouco da minha história, tá bom? Eu queria pedir licença aqui para os amigos optometristas que já são mais antigos do ramo, que já sabem, que atendem, que já tem uma experiência. Às vezes, algumas coisas que eu vou falar pode parecer um pouco óbvia para eles, né? Porque eles já têm essa noção, mas o meu objetivo aqui hoje é pegar quem está começando, quem está no início da jornada, quem às vezes está formando agora, ou quem formou e não exerceu, e ajudar vocês a sair desse zero para a gente iniciar. Pegar essa confiança ali no início da refração, como que faz. Eu vi lá, eu mandei uma pergunta lá esses dias para vocês sobre a maior dificuldade. Muita gente falou sobre retinoscopia, né? Mas vocês vão entender que a retinoscopia é só um exame dentro do exame de vista. Eu fazia refração antes de fazer retinoscopia. Retinoscopia é prática, né? A gente precisa praticar, não tem jeito. Mas eu preciso, tem um monte de outras coisas que eu consigo fazer. Inclusive hoje, por exemplo, quando eu atendo, tem alguns casos que eu não faço retinoscopia, que não tem necessidade. Então, a gente vê que eu não preciso ficar preso, não sei retinoscopia, não vou fazer o exame, eu não vou dar conta. Então, não é assim. Tem muitas outras ferramentas para a gente conseguir chegar no resultado que a gente quer, que é de dar uma qualidade de vida para o paciente, né? De dar uma visão boa para ele, de fazer o paciente enxergar bem. Então, a retinoscopia é só uma ferramenta dentro desse todo. E é interessante, ajuda muito. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela mais para frente. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de você praticar a retinoscopia, né? Quando que ela ajuda, quando que não tem necessidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje eu queria pedir essa compreensão aí do pessoal que é já das antigas, que está aí, porque o meu objetivo é subir a régua, é pegar todo mundo que está lá no início e dar um up para todo mundo entender um pouco mais sobre o caminho da optometria. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência aí. Eu espero que de qualquer maneira vocês aproveitem, aprendam alguma coisa nova, talvez. Então, esse é o objetivo aqui de hoje, tá bom? Só para deixar todo mundo já duas coisas que eu queria falar. A primeira é o chat está aberto. Quem tiver qualquer dúvida, como está todos os microfones fechados, porque tem muita gente, tem mais de 80 pessoas na sala já, não dá tempo de todo mundo abrir e falar. Então, eu queria que vocês mandassem as dúvidas que vocês tiverem ao longo da nossa aula aqui. Podem mandar no chat, que o chat está aberto aqui do lado. Por isso que às vezes eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou olhando para ele para ler as mensagens. Eu vi que o Paulo Fernando mandou um abraço. Paulo é fera, Paulo é brabo. Aprendi muito com o Paulo também. Olha o livro aí, tá aqui. Fazer propaganda aí, tá vendo aí, ó? É esse aí, ó. Optometria na prática. Boa. Então, gente, qualquer dúvida, podem mandar no chat. Eu vou lendo e vou respondendo ao longo da nossa conversa, tá bom? Não deixem de mandar, não deixem de perguntar, podem mandar à vontade aí. Eu vou aceitando a turma que tem muita gente chegando ainda. É isso. Então, esse era o primeiro recado, era sobre as perguntas. Podem mandar à vontade aí, eu vou respondendo. E a segunda no final da aula eu vou deixar um brinde para vocês. Esse brinde é uma coisa, como é que eu falo isso? É um presente meu para vocês. É um presente. Eu sei que no início do consultório a gente fica muito perdido com um monte de coisa, né? Desde a parte de abertura do consultório, de quais equipamentos comprar, da parte de papelaria. E aí eu tenho um material que é o material que a gente chama de papelaria do consultório, que é onde eu tenho ali o receituário, a ficha de atendimento, a ficha de encaminhamento, o laudo optométrico, né? A declaração de comparecimento. E aí eu vou deixar esse de brinde para vocês, é um material editável que vocês podem baixar, já abre lá no Canva, já edita. E é um presente de mim para vocês aí, beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu quero ir explicando para vocês e mostrando algumas coisas, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Boa, beleza. Vamos aqui, ó. Gente, antes de começar, antes de mais nada, todo mundo vendo minha tela aí? Vendo o computador? Tá compartilhado?
Dá um sinal aí para mim, tá? Quem está, se está enxergando a minha tela, só para eu saber se estão vendo aí. Sim, Bruno. Valeu, Perfeito. obrigado. Ô, turma, então antes da gente começar, eu queria falar com vocês, né? Segundo a Bíblia fala uma coisa muito interessante que é: em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras de Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Está lá em Atos 20:35, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho isso muito interno dentro de mim, muito internalizado, que a gente dar, né? A palavra dar tem três letras que é dom de adquirir riquezas, né? Dar significa toda vez que a gente acha que a gente está entregando algo para alguém, que a gente está dando, a gente está diminuindo o nosso lado, mas é muito o contrário. Toda vez que eu entrego, que eu dou o que eu sei, que eu dou o meu conhecimento, que eu dou o meu tempo para alguém, eu recebo muito mais do que isso. Então, dar é muito bom, mas receber é maravilhoso. Então, toda vez que eu dou algo para as pessoas, eu recebo muito em troca. Então, dar é muito bom, é o que me move, é o que me faz querer estar aqui com vocês. E esse é o meu objetivo, compartilhar o meu conhecimento, o meu tempo com vocês, ok? A primeira coisa que nós vamos falar a ideia, o tema dessa live é, né, por que vocês têm insegurança ao realizar um exame de refração, um exame de vista optométrico, né? É o que eu mais escutei durante essa semana, todo mundo que eu conversava, as pessoas falavam assim: ah, Bruno, eu formei e não exerci, eu formei e não apliquei, eu formei e não tenho confiança, não fiz prática na faculdade, foi pandemia, foi um monte de coisa. Então, eu falo que sempre é o seguinte: a gente sempre tem dúvida, insegurança quando a gente não tem certeza, né? Uma coisa é o oposto da outra. E como que eu faço para eu ter certeza, para eu ter essa confiança dentro do atendimento? Eu preciso ter clareza de como é o meu atendimento, né? Eu preciso ter clareza das etapas que são o atendimento. Se eu tiver essa clareza, essa de eu preciso ir por aqui, depois eu vou por aqui, depois vou perguntar isso, eu vou fazer isso fica muito mais fácil, fica muito mais natural para mim e eu fico com muito mais confiança. Só aceitar mais uma turma que chegou aqui agora. Ok. Então, assim, gente, o que que falta às vezes para a maioria de vocês que tem essa dúvida, que tem essa dificuldade? Precisa de ter clareza sobre qual passo a passo eu preciso fazer durante um exame, né? Eu costumo dividir o exame de vista, o atendimento, né, o atendimento optométrico, em quatro pilares. São os quatro pilares principais sobre a optometria, né? O primeiro pilar deles é o pilar da anamnese, né? É onde a gente fala para o paciente sobre, onde eu pergunto para o paciente, onde eu vou entender qual que é a queixa principal do paciente, né? É onde eu vou tirar aqueles 5 minutinhos ali para conversar, para entender, para saber o que que o paciente veio fazer no meu consultório. E isso, para mim, quando vocês vão entender, é a parte mais importante do exame. É mais importante do que retinoscopia, é mais importante do que Bruckner, do que qualquer outro exame que vocês vão falar aí. Por quê? Porque não adianta de nada. Se eu não souber o que o paciente quer, eu vou entregar para ele um resultado ruim. Se eu não conversar com ele sobre o porquê ele veio aqui, eu vou entregar para ele um resultado que às vezes ele não deseja, entende? Então, o objetivo, às vezes eu via muito isso na faculdade, o pessoal falando assim: ah, porque bom é o optometrista que crava a retinoscopia. Cara, bom é o optometrista que atende o que o paciente quer. Bom é o optometrista que atende à necessidade do paciente, que faz o atendimento que a gente chama de excelência. E a excelência está nisso. A excelência está em eu atender o paciente sobre o que ele precisa, né? O Taquinho é prova disso. Quantas vezes a gente já conversou sobre casos de, por exemplo, um paciente que trabalha com música. O paciente chegou lá para o Taquinho, que trabalha com música, e ele precisava ler uma partitura que estava a 60 centímetros. E aí fazia um óculos só de leitura, o óculos de leitura ele é condicionado para 33 centímetros de distância. E aí, imagina, esse paciente cai no seu consultório, você faz o exame padrão sem conversar, sem saber por que que ele está ali, para que que ele está ali, e aí ele sai com aquela prescrição, na hora que ele coloca o óculos, ele não consegue ler. Primeiro que a partitura fica na altura do rosto, se ele for usar um multifocal, o campo vai estar muito perto para ele poder usar o intermediário, mas se ele usar só de leitura também vai ficar ruim porque está muito perto. Então, olha como é que são as coisas. Se eu não faço uma anamnese bem feita, se eu não sondo bem o paciente, o porquê que ele está querendo aquele óculos, o porquê que ele está ali, cara, eu vou entregar para ele um resultado ruim. Então, a primeira, eu falo que prescrição não é o que eu acho.
Prescrição é o que o paciente precisa, né? Prescrição é o que o paciente precisa naquele momento. Ah, ele está tirando carteira, ele está. O que que ele está fazendo que ele precisa da prescrição? E aí, em cima do que ele precisa, do que ele me disse na anamnese, aí sim eu vou começar o meu trabalho de optometrista. Como que eu posso ajudar ele através da optometria? Quais exames eu vou aplicar? Quais técnicas eu vou usar? O que que eu vou prescrever para ele no final? Então, essa parte da anamnese, gente, ela é importantíssima e ela é onde vai me dar o início da minha confiança para eu atender bem. Porque quando eu sei a dúvida do paciente, eu sei a dor do paciente, na hora que eu chego na hora de fazer a prescrição, eu sei muito bem o que eu vou entregar para ele e sei como isso vai melhorar a vida dele, ou como isso vai mudar a vida dele. E aí eu passo com confiança aquela prescrição. Cara, olha, o que você veio me queixando é isso, o que eu estou te prescrevendo é isso, vai resolver esse problema dessa maneira. E aí a pessoa fica super satisfeita, super feliz com o atendimento, porque eu resolvi o problema dela. Então, a questão não é eu tenho que cravar uma refração. Cara, esquece isso. Eu tenho que atender o paciente. Eu tenho que atender ele. E é esse mesmo pensamento que a gente tem na loja, que a gente atende com a maneira de excelência, de entregar o resultado que a pessoa veio buscando na loja, né? E no consultório não é diferente. A pessoa veio buscando alguma coisa, a gente precisa resolver esse problema para ela, beleza? Flávia perguntou se a aula vai ficar gravada, Flávia, vai estar lá para quem quiser assistir depois, beleza? Eu vou mandar o link lá. Então, gente, o primeiro pilar da optometria é a anamnese. Entendemos o porquê que o paciente veio. Depois que a gente entendeu, nós vamos fazer outras perguntas, históricos de doenças familiares, se ele usa algum medicamento ou não. Às vezes tem pacientes e tem vários tipos de medicamentos que têm interação medicamentosa. Então, tem medicamentos que às vezes vai atrapalhar a visão da pessoa. Medicamentos tipo antidepressivo, medicamentos que têm um efeito anestésico para deixar a pessoa mais relaxada, ela acaba deixando todos os músculos mais lentos, e aí um dos músculos que fica lento é os músculos da pupila, e aí a pupila, a midríase e miose fica mais lenta, ela acaba fechando mais devagar, e aí o paciente, costuma ter lentidão para adaptar a luz, e aí ele vai chegar no seu consultório reclamando que está com fotofobia, que a luz está incomodando ele, que nunca incomodou, aí você às vezes já vai pensar que é um astigmatismo, mas na hora que você vai perguntar sobre as doenças e medicamentos, ele vai te falar, você fala, opa, pode ser aí. E aí, na hora que você for lá fazer o exame dele, você vai fazer um testezinho de reflexo pupilar, você vai descobrir que o problema dele é só isso. Não tem nada a ver com óculos, às vezes ele é métrope, ele tem nada. E aí, se você não pergunta isso e não conversa, olha como é que é complicado. Eu fico achando que é um astigmatismo, por exemplo. Na hora que eu faço a refração dele, dá lá plana, é métrope, não tem nada, eu falo, meu Deus, onde é que eu errei? Vou refazer. Vou fazer de novo? Será que eu vou imaginar um grau aqui? Eu vou chutar um grau? Vou supor um grau? O que é que eu faço com esse paciente? Olha como é que a anamnese é importante. Então, de toda a parte do exame, eu considero a anamnese o mais importante, porque é ali onde me fornece a informação do que eu preciso resolver com o paciente. Beleza? É, Feita a anamnese, a gente vai para a segunda etapa, que são os exames clínicos. Então, os exames clínicos, o que é que funciona no exame clínico? É a hora que eu vou identificar o que o paciente me relatou durante a anamnese. Eu dei um exemplo aqui agora do reflexo pupilar, é um exame clínico, onde eu vou botar o paciente ali, jogar a luzinha no olho dele e vou ver se realmente se a pupila dele está funcionando bacana, se o reflexo pupilar dele está legal ou não. Ele, de repente, me queixou lá na anamnese que ele estava vendo as coisas, às vezes, embaralhadas, duplicando, diplopia, e aí, na hora que eu jogo uma lanterninha ali, o Richtberg, eu vejo que o olho está desalinhado um com o outro, eu falo, opa, pode ser aí. Ou vou colocar lá no teste de Bruckner, e aí pelo teste de Bruckner eu vou ver que ele está vendo 5 bolinhas coloridas, e aí eu também vou saber o porquê que é o motivo, entendeu? Então, a anamnese ela é a base de tudo, beleza? Chegamos nos exames clínicos, cara, a gente só vai começar a pesquisar as coisas que ele me falou. A gente faz os exames clínicos, é muito importante a gente falar dos exames clínicos, que nós, como optometrista, o nosso objetivo não é resolver nenhuma patologia, nenhuma doença, né? Nosso objetivo como optometrista é identificar uma possível patologia, uma possível alteração e encaminhar esse paciente para o profissional especializado, né? Por exemplo, fiz um fundo de olho, está um pouco alterado, está com alguma coisa diferente, oftalmologia. A pressão do olho está elevada, cara, oftalmologia. Ah, o olho está desalinhado, eu preciso fazer um tratamento com prisma. Cara, eu sei fazer isso. Se você souber, é bacana. Eu fiz uma pós em ortótica. Quem não sabe, vai indicar para ortopedista, né? Vitório está aí. Professor Vitório, falei com ele hoje, inclusive, grande amigo, ortopedista excelente lá de São Paulo.
Então, esse é o objetivo, né? Achamos os exames clínicos. Dentro do exame clínico tem uma parte muito importante, gente, que frisa muito a questão de falar assim, do profissionalismo nosso mesmo como optometristas, que é da gente falar, cara, até aqui eu posso ir, daqui eu não posso mais, tá? Optometrista não prescreve colírio, optometrista não prescreve remédio, optometrista, ele simplesmente, o nosso objetivo principal é em dar uma qualidade visual para o paciente. Então, identificou qualquer achado diferente, cara, tem que parar o exame. Posso continuar ou não posso? Isso aqui me interfere de continuar ou não? Vou te dar um exemplo. O paciente está com uma catarata, está queixando lá na anamnese que a visão dele parece que tem uma teia de aranha, não está conseguindo ver. Você passou ali para tentar fazer uma oftalmoscopia, você não conseguiu jogar luz na retina, a retina dele, a pupila dele ficou toda cinza. Cara, adianta eu prescrever para essa pessoa? Às vezes eu vou ter uma pequena melhora, mas essa pequena melhora às vezes ele vai sair de, sei lá, de 20.200 para 20.100, 25.70, 20.80, mas a catarata ainda está desenvolvendo, às vezes ele vai fazer o óculos, daqui 3 meses perder o óculos, então a gente tem que ser profissional nessa hora de entender isso e falar, cara, agora daqui para frente eu não consigo mais resolver, não é comigo, encaminho, tá? E aí é onde eu faço a primeira parte, que é muito legal. Hoje, graças a Deus, aqui na minha cidade, eu tenho um bom relacionamento com a maioria dos oftalmologistas, tá? Eu, quando normalmente vou fazer um encaminhamento, eu vou mostrar para vocês. Isso é um dos materiais que estão lá nesse arquivo que eu vou liberar para vocês hoje aí. São esses três aqui, ó. Vou colocar aqui primeiro para vocês verem, ó. Esse aqui é o laudo optométrico, é o laudo que eu faço quando eu vou mandar para alguém, tá? Eu coloco aqui assim, ó, nome do paciente, a idade, o motivo que ele veio procurar aqui comigo exame, qual foi a acuidade visual que eu achei dele com correção, sem correção, para perto, para longe. Faço os exames fotomotor, eu falo se foi presente, acomodativo, se está consensual, se não está. Sei, tá mais alguém aqui, beleza. Eu faço Richtberg, faço os testes motores, faço teste de cobertura, cover test, faço ceratometria, faço olho dominante, faço PPA, faço PPC, faço se tem quebra de fusão ou não, faço Bruckner, faço as luzes de Wort, faço biomicroscopia, faço oftalmoscopia, que é fundoscopia, faço a pressão intraocular e aí eu encaminho ele. Você imagina vocês, um oftalmologista, receber um laudo desse e ele vai olhar o laudo e falar: caramba, esse cara fez um monte de teste antes de me mandar. E aí, nesse laudo, eu falo para ele: vou fazer a avaliação do olho, fundo de olho do paciente. A gente, como optometrista, eu não sugiro nenhuma doença, eu não tenho nenhuma hipótese diagnóstica, nada. Eu simplesmente achei uma alteração, eu encaminho. E aí eu faço esse estudo, mando, e aí a pessoa do outro lado, quando recebe um laudo desse, às vezes eu mando esse laudo por áudio, às vezes hoje eu já tenho mais relacionamento, eu mando no WhatsApp ali do médico, ó, te caminhei um paciente aí, e eu relato tudo isso aí para ele. Cara, o cara quando recebe isso, ele fala, pô, esse cara é profissional. Esse cara sabe do que ele está falando. Esse cara sabe o que ele fez dos exames, tá vendo? Carimbo, assino, data, ponho, entrego, coloco a refração que eu achei e despacho, entende? E aí a gente começa a nos posicionar como optometristas, né? A gente começa a sair do papel de vítima, de ficar assim, eu sou perseguido, eu sei que tem vários estados, a gente tem várias situações, mas quanto mais certo a gente trabalha, a gente vai construindo essa autoridade e aí a gente vai melhorando o nosso trabalho, a gente começa a ter retorno sobre isso. Alguém perguntou aqui, Ivone perguntou, vamos ganhar esse modelo também? Esse modelo está lá, Ivone, está lá liberado esse. Está liberado, essa é a ficha, essa é a receita que eu atendo lá no consultório. Também está liberado para vocês lá, modelo editável. Vocês clica, tira a logo, põe sua logo, troca a logo do CRO do estado de vocês, está tudo liberado. Está liberado também essa declaração de comparecimento para o consultório. E essa aqui, que é a minha ficha de atendimento, é a ficha que eu uso para. É a ficha que eu uso para fazer o atendimento no consultório. Vou dar um zoom nela para vocês verem, ó. Então, aqui eu falei com vocês, aqui eu coloco o primeiro parte, aqui a parte da anamnese, onde eu coloco o motivo da consulta, pergunto tudo dos pacientes, já teve algum trauma ocular, já fez alguma cirurgia, depois faço lesometria e vou seguindo exatamente essa ficha até o final. E aqui embaixo é onde eu escrevo o grau que eu passei. Quando eu faço o encaminhamento, eu marco aqui embaixo e peço o paciente para assinar que eu encaminhei para ele, para o profissional que ele precisa ir. Isso aqui tá tudo para vocês, tá bom, gente? No finalzinho da aula aí eu vou liberar e explicar como é que vai ficar essa questão aí. É isso. Até aqui
Mais ou menos isso, beleza? Então, passamos os exames clínicos. O olho está saudável, não é um olho doente, não tem nenhuma patologia, que é coisa de 80% vai ser assim, gente. De 10 pacientes que vocês atenderem, 8 ou 9 vão ter olhos saudáveis, né? Nenhum problema ocular de doença, é algum problema de refração, beleza? E aí a gente vai partir, então, depois de ter feito a anamnese, depois de ter feito os exames clínicos, nós vamos partir para a refração em si. E aí a refração, quando eu chego na refração, eu tenho uma série de exames para fazer, uma série de etapas para fazer. E aí é onde eu falei de vocês da retinoscopia, que às vezes, em alguns momentos, ela se torna até dispensável. Porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu mandei lá no grupo ontem, eu acho, de um paciente que eu atendi. O paciente, 47 anos, se eu não me lembro agora, ele já usa multifocal, o óculos estava bom, um pouquinho embaçado para longe e para perto estava bom. E tinha 5 anos que ele não fazia exame. Fiz lesometria, não tinha nenhuma outra queixa, não tinha dor de cabeça, não tinha fotossensibilidade, não toma remédio, não tem nenhuma doença. Beleza, não tem nada para preocupar. Fiz os exames clínicos, tudo ok, tudo funcionando beleza, nada de catarata, tudo tranquilo. Na hora que eu fiz a lesometria, eu achei o primeiro grau. Na hora que eu levei ele para começar a refração, a primeira coisa que eu faço é o quê? Acuidade visual. Acuidade visual, dentro de todos os exames, depois da anamnese, para mim, é a segunda coisa mais importante dentro de um exame. A acuidade visual, gente, ela é incrível. A acuidade visual, por que eu gosto tanto da acuidade visual? Por dois motivos. Primeiro, ela relata para mim de verdade o que o paciente está enxergando ou não. Então, pela acuidade visual, eu sei se tá ruim, se precisa melhorar, se tá bom, se teve melhor ou se não teve melhor. Então, a acuidade visual, ela é a nossa referência. E aí eu lembro que na faculdade, eu não lembro agora se foi na pós ou se foi na faculdade, a gente teve uma aula, eu acho que foi na pós, nós tivemos uma aula só sobre acuidade visual, só sobre tabelas. Existem milhares de tipos de tabela. Cara, é muito bom a acuidade visual, por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Uma dica aqui, ó, para quem já não sabe. Acuidade visual. Quando o paciente lê somente a primeira letra, o 20-200, somente o Ezão, o grau dele é mais ou menos 2 graus dali para baixo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Paciente com menos 2 graus de miopia, na hora que ele olhar para a tabela de acuidade visual, ele só vai ler talvez a primeira letra. E aí, na hora que ele leu aquela letra, então, olha como é que é a tabela de acuidade visual, ela me informa mais ou menos o que é o grau da pessoa. A pessoa começou a ler a tabela, ele leu até 20, 40 e dali embaçou. Cara, ele tem mais ou menos meio grau. Meio grau, acabou. Não tem como ser diferente. Não tem como uma pessoa com 2 graus de miopia ler 20, 40. É impossível. Então, a acuidade visual é um jeito da pessoa me falar o que ela está enxergando, eu medir a visão dela, sem precisar passar no autorrefrator, sem precisar passar no retinoscópio. Então, foi o caso daquela paciente que eu falei com vocês. Ela, na hora que eu fiz a lesometria dela, na hora que eu coloquei ela para fazer a acuidade visual com o óculos dela, ela leu 20, 40. Opa, então o óculos dela está meio grau errado. Aí a dúvida que eu fiquei é, será que é para mais ou para menos? Vamos descobrir isso agora. Eu, na hora, já achei que era para mais porque ela estava lendo bem, senão ela não iria ler bem. Aí, na hora que eu joguei no duocromo, nós vamos falar um pouquinho dele, ela viu a letra vermelha melhor. Vermelho melhor quer dizer que o grau está hipercorrigido, está forte, está mais positivo do que deveria. Ela estava míope naquele momento. E aí eu peguei duas lentezinhas 0,50, coloquei na frente, ela, não, ficou ótimo. Igualou, verde e vermelho, perfeito. E aí, logicamente, eu refiz a refração toda no final e deu exatamente o grau, meio grau abaixo do grau que estava no óculos dela. Então, quem fez a refração dela, muito provavelmente, talvez, passou no autorrefrator, o autorrefrator dá muito grau errado, e aí passou a prescrição e foi embora. A pessoa provavelmente teve dificuldade de adaptar com aquele óculos, depois de um tempo ela acostumou, mas, cara, nunca foi um óculos gostoso de usar. Então, quando a gente entra para refração, por isso que eu falo que a retinoscopia, vocês não precisam ficar com esse medo de falar, cara, eu tenho que fazer retinoscopia, nossa, eu tenho que ser bom na retinoscopia. Não tem, gente, não existe isso. Retinoscopia é bom? É ótimo, ajuda muito? Ajuda, mas é só uma ferramenta. Quando que a retinoscopia é fundamental? Paciente que não sabe falar, criança é muito bom a retinoscopia, porque você não depende da resposta da criança. Paciente que às vezes você precisa ir
na casa dele, fazer um atendimento domiciliar, acamado, paciente que tem dificuldade, são ótimos. A retinoscopia ajuda muito, porque aí eu consigo julgar ali e ver. Mas quando eu comecei a fazer refração, comecei a fazer lá na loja, com amigos, com familiares, para aprender, eu não sabia fazer retinoscopia. Não sabia fazer. Eu tentava ver a faixa, julgava a luz, julgava a luz, julgava a luz e nada. Eu tentava fazer fundo de olho, eu não achava uma veia naquele negócio, ficava tudo laranja. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Quando eu não, acho que não, sou, não vai dar certo isso não. E aí, aos poucos, a gente vai continuando, a gente vai tentando, a gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e aí a gente consegue a prática com o tempo, né? Eu falo que retinoscopia, oftalmoscopia são exames que a gente precisa de praticar, precisa fazer, 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 fazer. E aí, no final, daqui a pouco eu vou dar 3 dicas para você treinar em retinoscopia, que foi coisas que funcionaram comigo, que eu acho que vai funcionar para vocês também, tá bom? Vou ensinar algumas dicas aí. E aí, enfim, fizemos a parte da refração. Vamos refratar a pessoa então. Já fiz a acuidade visual, já passei, já fiz lesometria, já conversei com a pessoa. Cara, antes de eu fazer a refração, na minha cabeça, eu já sei o que eu vou encontrar do grau dela. Eu vou dar outro exemplo para vocês de acuidade visual. A pessoa, quando tem hipermetropia, se ela tiver ainda uma capacidade de acomodação do cristalino, for uma pessoa mais nova e tal, ela vai até conseguir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 1 grau de hipermetropia. Ele vai conseguir chegar talvez 20/20, com 30 anos de idade, tá bom? Ele vai. Só que a partir do 20/100, você vai olhar para ele e toda vez que você mudar a linha, ele vai dar uma pausa. Ele vai dar uma pequena pausa. O que é essa pequena pausa? É o cristalino acomodando. E aí, na hora que ele deu essa pausa, o cristalino acomodou, ele força um pouquinho. Agora eu li. Mudou de linha, ele pausa. Agora eu li. Então, olha só, isso é uma dica para mim de que essa pessoa começou a esforçar. Ela começou a usar o cristalino dela a partir daquele momento. Então, olha como é que a acuidade visual me fala o que ele tem. Então, é um erro que eu vejo muita gente na hora de fazer, talvez, o teste de acuidade visual. Põe o paciente sentado, tampa ali um olho, às vezes no Grins, às vezes com caixa de prova, que seja. Em vez de olhar para o paciente, olha lá para a tabela e fica de costas para o paciente, diminuindo letra. Eu preciso olhar para a reação dele. Eu preciso ver como que ele está reagindo ao que eu estou pedindo ele para ler. Então você olha pro paciente, não olha para a tabela. Eu olho para a tabela, baixo o linha, olho para o paciente. Olho para a tabela, baixo o linha, olho para o paciente. Eu quero ver como que ele está reagindo naquela linha que eu pedi. Se ele está forçando, se ele está fechando o olho, se ele está virando o rosto, se ele está olhando reto, qual que é o jeito que ele trabalha, que ele usa. Então, assim, não cometa esse erro. Vai fazer a acuidade visual? Olha para o paciente. Por que todos os exames que a gente vai fazer, a gente olha para o paciente, na acuidade visual a gente não olha? Eu vou fazer retinoscopia, olho para o paciente. Eu vou fazer oftalmoscopia, olho para o paciente. Vou fazer Richtberg, capa, cover test, tudo eu olho para o paciente. Na hora que eu vou fazer a acuidade visual, eu olho para a tabela? Não faz sentido, né? Então, o nosso objetivo da acuidade visual é entender, através de sinais, qual que é o grau daquela pessoa. E aí você fala assim, Bruno, entendi. Então, miopia tá fácil, a pessoa não lê, de jeito nenhum. Hipermetropia, ele lê, mas lê com dificuldade. Beleza, tá certo. E astigmatismo? Como que eu consigo identificar um astigmatismo na tabela de acuidade visual? Já pararam para pensar nisso? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco do astigmatismo para vocês aqui. Eu vou falar de uma vez do dial astigmata aqui rapidinho. O astigmatismo, a pessoa que tem astigmatismo, ela vai ter alguma dificuldade em algum dos meridianos. E aí, eu vou dar um exemplo. A pessoa, quando tem um astigmatismo a 180 graus, ela, no meridiano de 90, nesse meridiano reto, assim, no vertical, ela enxerga bem. Eu vou mostrar para vocês do que no dial, para vocês entenderem. Tudo que está a 180, ele enxerga mal, por isso que a receita dele está a 180. Então, toda letra que tem algo deitado assim, ela vai ter dificuldade em ver. Então, por exemplo, a letra F é assim e 2 risquinhos na horizontal. A letra F é a letra que ela vai confundir com o P. A letra E, ela vai achar que é um S, ela vai achar que é um B. Então, olha como é que a gente consegue saber até o eixo da pessoa através da tabela de acuidade visual. Então, a pessoa está fazendo acuidade visual, ela começou a errar algumas letras, e aí continua descendo errando letras. Eu sei que é astigmatismo, e talvez o esférico dela é pequeno, por isso que ela está baixando, mas está errando letra lá de 150. E aí, o tipo de letra que ela erra, eu sei qual que é o eixo dela. A pessoa que tem o eixo a 90 vai errar quais letras? O C e o O, porque se ela enxerga bem aqui, assim ela não enxerga. E aí ela vai errar essas letras, vai errar o C,
vai errar, vai falar que é G, ou vai falar que é O. Então, o tipo da letra que ela erra na tabela de acuidade visual me fala qual que é o grau dela, me fala qual que é o problema visual dela. Então, para mim, a acuidade visual é a segunda coisa mais importante. Se você me falasse, Bruno, tem que atender ele no meio do mato, não tem equipamento nenhum, não tem retina, não tem nada. O que que você só pode escolher uma coisa? O que que eu posso escolher? Acuidade visual. Pronto, final. Tem uma tabela lá, de Snellen, para eu ver lá do outro lado? Tem. É o que eu preciso. Com a tabela me resolve muito minha vida, entende? Então, a tabela é importantíssima. Não deixem de entender sobre tabela. Eu acho que eu tenho uma aula sobre tabela aqui. Eu vou mandar para vocês, quem quiser aprofundar, estudar mais. Mas tem muito vídeo no YouTube, tem muita coisa legal para estudarem de tabela. Mas não deixem de fazer tabela, tá bom? Eu estava falando do astigmatismo. Eu vou compartilhar aqui na tela para vocês verem. Cadê aqui, ó? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, não sei se todo mundo aí conhece, todo mundo tá vendo aí na tela. Esse é o nosso dial astigmata, não é isso? Esse é onde a gente tem na tabelinha, a gente mostra para o paciente. Eu sempre oriento o paciente, olha, esse aqui é como se fosse um relógio de parede. Eu gosto muito desse, eu não gosto daquele que é só metade, tá? Porque aquele que é só metade sei lá, eu sinto que o paciente tem mais dificuldade, tá? Então eu não gosto. Por que que eu não gosto? Não sei se vocês já pararam para perceber, gente, o que que é esse desenho do dial astigmata aqui, ó. Olha só, isso aqui nada mais é do que o olho virado de frente para você. Olha só, o olho virado de frente para você. Então, quando o paciente está vendo essa imagem, isso aqui, essa parte onde é que tem os risquinhos aqui, é a íris do paciente, e essa parte onde tem essa bolinha branca é a pupila do paciente. Então, imaginem um olho virado de frente para vocês. Quando o paciente tem um astigmatismo, o que que é o astigmatismo? É uma diferença de curva entre alguns meridianos da córnea. A córnea está bem na frente da íris, então alguma das dois meridianos, ou de 90 ou 180, tem algum problema, tem alguma deformação, tem alguma coisa torta ali, pode ser por pterígio, pode ser por um monte de coisa, por esfregar o olho, enfim. E aí, onde ele tem esse problema, tudo vai ficar embaçado. Onde ele enxerga bem, tudo vai ficar mais pretinho. Então, quando eu chego no paciente na tabela, vou fazer na refração. Cheguei no 20, 40, é a hora de mexer no astigmatismo. Vem tirando esférico, faço miopização, vem tirando esférico. Cheguei no 20, 40. Vou resolver o astigmatismo. Joga ele para cá. E aí eu peço para ele olhar tudo, explico para ele, olha, não quero que você olhe os números, sei que ainda estão embaçados, quero que você olhe as linhas. Olha para mim, eu já sabendo mais ou menos, tem uma linha que ela é mais pretinha do que as outras nessa tabela. Vê se você consegue observar essa linha para mim. Aí o paciente começa a olhar e ele vai ver isso aqui, ó. Vou tentar fazer aqui para vocês verem, ó. Ele vai ver assim, ó. Todo mundo conseguiu ver aí? Uma linha mais pretinha no 12,6? O que que é essa linha mais pretinha? É ele me dizendo que nesse meridiano aqui, ele enxerga bem. O outro meridiano vai estar ruim para ele, vai estar embaçado. E aí, automaticamente, eu já sei qual que é o eixo dele, que é 180. E aí vem a primeira dica que eu quero explicar para vocês do dial, como que trabalha com o dial, como é que eu sei qual que é o eixo do dial. O dial funciona assim, gente, é muito simples essa regrinha. Não existe exceção. Eu odeio regra que, vocês sabem, por exemplo, regra de transposição de grau. Você faz assim, mas quando for essa coisa, tem essa exceção. Não esquece, eu não gosto disso, porque na hora que você precisar, você vai cair na exceção e pronto, deu errado. Então, isso aqui é uma regra que não existe exceção, tá? Funciona da seguinte maneira. Vocês pega a linha que o paciente falou, pega o menor número da linha e multiplica por 30. Acabou. Então, por exemplo, se ele falou comigo que ele enxerga bem essa linha do 6 e do 12 aqui, na vertical, qual que é o menor número? 6 ou 12? 6. 6 vezes 30, 180. Então, se você virar a retidoscopia, estou passando aqui a 90, agora estou passando a 180. É onde é que ele tem um problema dele. Então, pelo dial, na hora que ele leu o dial e viu que a linha do 6 e do 12 está melhor, eu pego o menor número, multiplico por 30 e eu achei o eixo dele. Pronto, o eixo do astigmatismo dele é 180. Depois eu posso afinar com o cilindro cruzado de Jackson, posso pedir ele para girar na armação de prova. Tem várias outras técnicas, mas aqui ele já me disse. É impossível esse paciente usar um óculos que o eixo dele vai ser 130, 135, 90, não tem como, tá errado. E aí, olha só,
como que eu falei da acuidade visual importante da tabela de Snellen, do dial astigmata. O paciente chega lá reclamando para mim assim, eu tô com o óculos e eu tô vendo tudo afunilando, as coisas estão tortas. Já é um indício de que o eixo está errado. Faço lesometria, achei na lesometria 90 a 90, 90 de cada olho de eixo. Na hora que eu levo lá na tabela de acuidade visual, coloco para ele o dial lá sem o óculos, eu falo para ele, qual link você está vendo mais pretinho? Aí ele vai me falar assim, a linha do 2. Aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. E aí ele vai falar que está vendo a linha do 2. Essa daqui, ó. Deixa eu fazer ela mais forte aqui para vocês verem, ó. A linha do 2. Todo mundo viu aí? E aí eu quero que vocês me falem agora, vocês já aprenderam? Esse paciente que vê a linha do 2 melhor, qual que é o eixo do óculos dele? Escreve para mim no chat aí, gente, enquanto eu tomo uma água aqui. Me ajuda aí. Boa, isso aí, cara. Isso aí, mano. 60. É o eixo dele 60. Como é que é isso? Pego o menor número, multiplico por 30. Multiplico por 30 é o eixo. Alguém perguntou aqui, eu acho que foi o Sérgio, né? Por que multiplica por 30? Ô, Sérgio, é só uma fórmula, tá? A fórmula é sempre multiplica por 30. Então, é um coeficiente, é um número que achou, que funcionou, que deu certo, e aplica os 30. Então, pega sempre o menor número, aplica vezes 30, achou o eixo. Ponto final, está resolvido. Então, por exemplo, esse paciente que está me relatando que ele está enxergando. Ah, não, enxergo tudo, tá tudo nítido. Vejo lá 20/20, mas as coisas estão torcendo. E aí, na hora que eu jogo ele no dial, eu falo, pronto, achei o erro. É o eixo que está errado. Ponto final. Corrijo o eixo, põe o eixo a 60, monta a caixa de prova e aí, nossa, ficou maravilhoso. Pronto, beleza, prescrição, vai com Deus, tchau, obrigado. Está resolvido o seu problema. Então, olha como é que a acuidade visual fala pra gente um monte de coisa. Olha como é que eu consigo descobrir um astigmatismo de novo sem retinoscopia. Tá vendo, gente? Eu tô frisando muito essa questão da retinoscopia, porque foi uma coisa que vocês trouxeram muito lá no grupo. Ah, retinoscopia, retinoscopia, retinoscopia. É bom? É legal? Funciona? Funciona. Mas eu vou falar para vocês a verdade, de 10 pacientes que eu atendo, eu realmente preciso fazer retinoscopia, 2 ou 3. O restante eu consigo atender sem retinoscopia. Não quer dizer que eu não faça. Faço porque é mais um indício, é mais uma confirmação do que eu estou procurando, entendeu? Mas preciso fazer? Não, não preciso, porque eu tenho outras ferramentas que eu consigo saber, beleza? Boa, Sérgio, é isso mesmo. O Sérgio está fazendo o curso, é isso aí. Optometria, boa. Ô Sérgio, inclusive essa técnica de multiplicar por 30, eu não lembro de ter aprendido na faculdade. Tá? Na faculdade, a gente, quando vai aprender sobre dial astigmata, a gente aprende só como fazer com o cilindro cruzado de Jackson, né? Que é girar para um lado e para o outro, gira para lá, gira para cá, até a gente achar o eixo da pessoa, tá? Vou explicar, não, Bruno, olha só. Bruno, Oi, posso fazer oi? uma pergunta? Pode, claro. Olha só, e se a pessoa me responde que está vendo mais de uma linha mais Boa, pretinha, tipo o boa. 2 e, por exemplo, o 2 e o, e o, Tá, eu vou, aqui, ó, eu já tinha deixado separado aqui, ó. Aqui, ó, tá na é, o tela. 2 e Aí, ó, eu já ia trazer para vocês esse exemplo aqui, ó. Era o próximo exemplo. Olha aí, esse paciente, ele olha para o relógio e aí ele me fala assim, Bruno, eu não estou vendo uma linha. Eu não estou vendo uma linha. Eu vou voltar lá, viu, Carlos? Se tiver algum erro aí, a gente corrige, para ficar tranquilo. Mas olha só, eu estou vendo uma linha. Eu não estou vendo uma linha, eu estou vendo mais de uma linha. Eu estou vendo essa região ali. Aí eu pergunto ele, de onde que está mais ou menos? Ah, do 1 até o 2, todas as linhas estão nítidas. Né, Luciano? Às vezes a dúvida é essa. Qual que é o grau dessa pessoa? Quando eu pego e isso faço a mesmo. conta, quando eu pego e faço a conta, olha só, o 1 eu pego, vou imaginar que seja no 1. 1 vezes 30, 30. 2 vezes 30, 60. O eixo dele tem que estar entre 30 e 60. Beleza? Muito provavelmente o eixo dele vai ser 45, vai ser no meio. A maioria das pessoas, quando vê mais de uma linha, primeiro que vai ser um astigmatismo pequeno, porque o astigmatismo alto, a córnea deforma muito e ele vai ver praticamente uma linha. Quando é astigmatismo pequeno, 0,25, talvez 0,50, aí sim talvez a pessoa vai ver mais de uma linha e aí você pode ir no meio. E aí, quando a gente colocou no meio, fez o teste, ficou beleza? Tá ótimo. O que que a gente pode fazer um outro teste para ter certeza se deu certo?
monta na caixa de prova, que aí é o teste ambulatorial, é o último teste da refração, depois que a gente fez a refração. Monta a armação de prova, coloca ali na pessoa, torce o eixo, pede ele para vir com a mão e girando monocular, e aí ele vai vendo o relógio mexendo, 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 ele vai parar no. Ó, aqui ficou ótimo. Aí você lê lá, quanto que ficou? Ficou em 40. Beleza, tá ótimo. Vou falar com vocês. Meio grau de astigmatismo, você pode errar até 10 graus no eixo que a pessoa não vê diferença. Eu falo por experiência própria. Ó, meu óculos está aqui, eu tenho meio grau de astigmatismo. É o que eu tenho aqui, ó. Um eixo é 70, um eixo é 90. Eu usei durante anos eixo 90 a 90 e não vi diferença nenhuma. Hoje eu afinei minha refração, fui lá e fiz 70 e beleza. Para mim deu a mesma coisa. Não sentia dor de cabeça, a imagem via do mesmo jeito, então para mim não fez diferença. Então não precisa se preocupar tanto com isso. Astigmatismo mais alto, um astigmatismo de -3, 2,5, a pessoa vai ver uma linha. E aí, se você ainda tiver na dúvida, faz um ambulatorial com ela. No final da refração, monta ali a armação, torce o eixo e pede ela para vir girando de um lado, ela vai parar no eixo que ela gosta. Você, bateu com o meu, ficou um pouquinho diferente do meu, ficou 5 diferente do meu. Testa de novo, gira para o outro lado e pede ela para vir voltando. Faz isso 2, 3 vezes, não tem problema. E aí a pessoa vai parar no eixo que ela vai achar legal e ela vai falar assim, opa, aqui ficou ótimo. Pronto, beleza. Não é o que eu acho, não é o que o autorrefrator falou, é o que a pessoa sente confortável. Se ela sentiu confortável naquele eixo, ficou bom naquele eixo, excelente. Pronto, resolveu um problema dela. Beleza? Luciano, Bruno, top, tranquilo? essa tua dica é top, viu? Adorei. Valeu, obrigado. Então tá bom, Valeu, já valeu. obrigada. Ô, Carlos, ficou entendido aí também? Manda no chat para mim aí se ficou certinho. Às vezes eu posso ter falado a linha errada, mas às vezes, às vezes agora saiu bacana aí. Beleza, gente, é isso, tá bom? Então, isso é boa, valeu. Qualquer dúvida vai mandando no grupo aqui que eu vou lendo, tá? No chat. Então, gente, é isso. Essa aula vai ficar salva, viu, Jaqueline? Vai ficar salva, eu vou mandar lá no grupo depois o link, eu vou subir ela. E para vocês assistirem depois, pratiquem. A ideia é vocês praticarem, vocês fazerem esse teste no consultório, tá bom? Pega um paciente, já sabe, às vezes é um jeito que eu usei para aprender muito, viu, gente? Eu vou falar com vocês aqui, que é já uma dica de. Já vou aproveitar esse gancho, vou mandar no grupo a aula, o link, tá? Já é uma dica de retinoscopia, tá? Vou aproveitar aqui esse gancho, já vou adiantar isso para vocês. O que que acontece? Quando eu ia fazer retinoscopia, no início, eu pegava um paciente que já estava com a refração feita, então eu fiz a refração dele, o grau dele é -1, só esférico, tá bom. Bruno, já acabou a refração, e agora? Vou lá fazer retinoscopia. Mas como assim? Vou lá porque eu quero aprender, eu quero fazer. E aí eu ia lá e eu já, da minha cabeça já estava assim, tá, eu vou fazer retinoscopia, e aí o que que eu espero encontrar daquele paciente? O paciente, eu vou botar uma lente de 1,5 de trabalho para compensar a minha distância. Se ele tem -1, na hora que eu for com a regra de esquiascopia, no -1 ali, eu tenho que achar a lua cheia. Então eu botava 1,5, ia passando, a faixa contra, lua cheia, pronto, achei. E aí já fica mais fácil de eu achar o resultado. Então, a dica que eu vou dar para vocês, uma das dicas sobre essa parte de retinoscopia é: façam retinoscopia em quem vocês já conhecem o grau, para você procurar o que você já sabe que você vai encontrar. Porque quando você faz isso, você fica mais tranquilo. Você não fica com aquela sensação assim, eu tenho que fazer retinoscopia porque eu não sei o grau. Não, ao contrário, eu já sei o grau da pessoa. Se eu já sei o grau da pessoa, agora eu só vou praticar a retinoscopia para encontrar aquele grau da pessoa. Entende? Então, é uma dica de retinoscopia para vocês fazerem. É um jeito que funciona muito bem, dá super certo. Eu fiz muito, faço até hoje. Às vezes eu estou no exame, tentei fazer, não consegui. Às vezes é um grau alto, tem grau que às vezes não aparece sombra, é uma loucura. Depois que eu achei o grau, fiz tudo, bacaninha, eu vou lá de novo e deixa eu ver de novo. Agora eu achei, agora eu entendi, agora eu consegui ver. E isso faz a gente ganhar experiência. Isso faz a gente, uma vez que eu vejo uma, eu vejo duas, eu vejo três, eu vejo quatro. Opa, na hora que eu bato o olho, agora eu já sei. Tem retinoscopia, gente, na escola, tinha amigos que já atendiam há mais de 20 anos e falavam assim: Bruno, eu vou fazer retinoscopia, na hora que eu passo a faixa ali, na hora que eu passo a luz e vejo a faixa ali no olho da pessoa, só pela espessura da faixa eu sei qual que é o grau. Eu falava assim, para, você tá de sacanagem, isso não existe. Gente, existe. Hoje, na hora que eu jogo a luz,
eu consigo saber mais ou menos, ó, essa faixa aqui, uns 2 graus para eu estabilizar ela. É prática, não tem jeito, você tem que fazer 1.000, 2.000, 3.000 retinoscopia, não tem jeito. Mas como é que você vai fazer isso? Começa fazendo um grau que você sabe. Pega um paciente, fez a refração, chama ele, senta lá e faz de novo a retinoscopia, entendeu? Então, perguntaram aqui sobre sempre tem que colocar a lente de +2. Dúvida cruel, trabalhar a 50 ou 67 centímetros. Gente, de novo, retinoscopia é só uma referência. Não preocupem em cravar retinoscopia. Nossa, eu tenho que acertar a retinoscopia, que ela tem que ficar impecável. Não esquece. A retinoscopia é só mais um indício de que na hora que eu julgar ali no paciente, ó, a lua cheia ficou mais ou menos entre meio e 1. Pronto, é o que eu preciso. É isso. Eu já entendi, já achei o grau da pessoa. Agora eu vou afinar lá no duocromo, vou afinar na tabela, vou afinar com o paciente. Então, a retinoscopia, ela é só um indício para mim. Ah, Bruno, eu preciso cravar quando a pessoa não fala, tá acamada, tá, tudo bem, aí eu concordo. Mas no início, no consultório, ela é só um achado, ela é só mais um indício de o que eu vou encontrar do paciente. Então, fiz lá a cuidado visual, ele leu 20, 40, depois não leu mais nada, opa, tem uma miopia. O que eu vou achar na retinoscopia desse paciente? Coloquei lá a lente de trabalho, comecei a fazer a retinoscopia, opa, é mais ou menos aqui mesmo, é entre 0,25, 0,75, é por aqui, pronto. Já me deu a referência, é o que eu precisava. Eu já não estou mais no escuro, entende? Então, não preocupem com essa questão da retinoscopia, cara, eu tenho que cravar, eu tenho que fazer a retinoscopia perfeita. Esquece. Isso é com o tempo. Com o tempo vocês vão fazer. Com o tempo vocês vão falar assim, ó, no início eu nem achava a luz, agora eu já estou conseguindo achar a luz. Para mim está funcionando. Então, é prática, precisam praticar, não tem jeito. Uma das dicas, então, é essa, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês é para quem tem loja. Para quem tem loja, e se não está no consultório, por exemplo, atendendo, mas você tem a oportunidade de estar na loja, levem o retino para a loja e faça a retinoscopia no paciente na loja. No final do exame, entregou o óculos dele, é só esférico, põe ele o óculos e passa a luz ali, ó, zerou, zerou, bacana, tá certinho. Não zerou, opa, tá bom, não vou falar nada também não, mas eu só quero testar, só quero acostumar o meu olho a saber o que eu vou ver nesse grau, entende? Então, comecem a fazer o máximo que vocês puderem e façam sem essa cobrança de, cara, eu tenho que cravar a retinoscopia, porque se eu não cravar a retinoscopia, eu vou lascar meu exame. Não, não existe isso, gente. Retinoscopia é só uma ferramenta das diversas que a gente tem, tá? E assim, eu falei com você, se eu fosse botar em ordem do que eu não abro mão de trabalhar, a retinoscopia ia estar, sei lá para baixo, lá para sexta. Autorrefrator lá para 20ª. A gente tem 2 consultórios, um eu tenho autorrefrator, outro não. E para mim não faz diferença ter ou não ter. Mas ajuda, é um equipamento. Quando eu estou com autorrefrator, eu tenho mais um indício do grau, do eixo, do astigmatismo. Botei no autorrefrator, passou o eixo ali. Opa, tem um indício que é o eixo de 115. Beleza? Na hora que eu for fazer a retinoscopia, na hora que eu for fazer o diastigmata, eu vou procurar se eu acho 115, ou se está errado ou não, entende? Então, tudo que a gente faz no consultório é válido. Tudo que a gente faz no exame é válido. Mas são tudo pequenos fragmentos, pequenos pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça. Imaginem assim, é um quebra-cabeça, eu preciso fechar esse quebra-cabeça. E aí, fiz uma pergunta, opa, põe aqui uma pecinha. Fiz outra pergunta, outra pecinha. Ah, descobri que tomo um remédio, outra pecinha. Descobri que o óculos não está bom, outra pecinha. Fiz o lesometria, outra pecinha. E assim você vai, e assim você vai. Na hora que você chega no final do exame, não tem como dar errado, porque você fez 20, 30 coisas para chegar naquele resultado, entende? E aí é onde hoje, por exemplo, eu vou falar para vocês, cara, eu tenho muito pouco retorno durante o mês, mas muito pouco mesmo. É 1 ou 2 e olha lá se tem. Por quê? Porque eu testo tantas vezes o que a pessoa tem, eu faço ambulatorial no final, eu coloco a lente da pessoa, coloco ali o óculos, peço para ela andar no consultório, peço para ela ler, peço para ela olhar o celular dela. Se a queixa dela lá na anamnese era assim, eu tenho dificuldade de ler meu celular, tá ficando ruim para ler. Onde é que eu vou testar? Na tabela de leitura? Não, vou testar no telefone dela, na distância que ela usa. Então, faça o exame, faça a refração, pega o telefone no final, pega o seu telefone, olha aí, nossa, ficou bom demais, tô vendo tudo, tá bacaninho. Ah, não, Bruno, eu tô olhando aqui, parece que o telefone tá funilando. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos voltar, vamos corrigir, vamos ver o que que é. Entende? Então, a retinoscopia, ela é só mais um exame, tá bom, gente? Não fiquem com isso na cabeça, não, senão vocês vão ficar loucos e isso vai acabar paralisando vocês, beleza? Para a gente dar sequência aqui, a segunda dica de retinoscopia que eu fiz, que me ajudou. Hoje eu conversei com meu pai sobre isso. Ele
Para ele não deu certo, mas enfim, para mim funcionou. Só rapidinho, eu acho que passou uma pergunta do Carlos aqui que eu não falei, né? Da Jaqueline e do Carlos, sobre a questão da lente de trabalho. A lente de trabalho, Jaqueline, ela é uma compensação da distância que você está com o paciente, tá bom? Mais ou menos 2, aquela fórmula lá, F' sobre 1, não sei o que, vai dar a distância de trabalho, mais ou menos 50 centímetros vai dar mais ou menos uma lente de 2. 66 centímetros já vai dar uma lente de 1,5. Quanto mais longe, menor o grau. Então, eu uso lente de 1,5. Na verdade, eu nem uso lente, mas eu desconto 1,5 pela distância do meu braço, que é mais ou menos 60 centímetros. Então, você não precisa preocupar. Isso aí você vai achando a distância que fica bom para você. Meu braço é 60 centímetros, usa 1,5. Meu braço é um pouquinho menor, normalmente mulher tem um braço um pouquinho menor, usa 2. Não tem problema. Ali, cada vez mais que você vai fazendo a retinoscopia, e quanto mais você vai pegando a mão da retinoscopia, você vai vendo. Olha, eu fiz a retinoscopia e achei -2 na retinoscopia. Ah, não, mas o grau deu -1,5. Aí fiz de novo. Achei 3, o grau deu 2,5. Pô, a minha retinoscopia eu tô errando sempre meio grau a mais. Por quê? Pode ser a lente de trabalho. Então troca a lente de trabalho, pega uma lente de trabalho de 1,5, diminui a lente de trabalho. Vai de novo. Ah, comecei a fazer de novo com a lente de trabalho menor. Ó, agora eu tô cravando a retinoscopia. Pronto, achou a sua distância. Então, vai testando a sua distância de trabalho até se encontrar. Mas a regra é mais ou menos essa. Mais ou menos 50 centímetros, 2, 66 centímetros, 1,5. Se for 1 metro, você já vai para passar para 1 grau, mais ou menos, 1,25. Então, é mais ou menos isso, beleza? Boa. Acho que eu já respondi as duas aí. Carlos perguntou se tem algum aplicativo de celular para teste de visão de perto. Ô, Carlos, o que é complicado no teste de visão digital, tá? Se eu pego uma tabela de acuidade visual e tiro uma foto dela, dependendo do tamanho do visor do meu telefone, a letra vai ficar diferente. E a tabela, quando ela foi feita, existe um ângulo ali entre as letras, existe um tamanho específico entre as letras, é um cálculo que faz. A pessoa, a 20 pés, que são 6 metros, ela consegue ler uma letra de tantos centímetros. Então, isso equivale a 20/20, a 100% da visão. Então, existe um tamanho. E acaba que quando eu pego uma tabela de leitura e coloco num tablet, se eu coloco um tablet maior, ficou diferente. Se eu coloco um tablet menor, ficou diferente. Se eu coloco um celular, ficou diferente também. Entendeu? Então, é complicado essas tabelas digitais por esse motivo, tá? Por isso que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um equipamento que chama Felcom, que é para fazer o exame de fundo de olho, que ele tira foto, tem um telefone. Ele já vem com o telefone. Ele já vem com o telefone dele, porque quem fez o equipamento para tirar a foto já calculou a distância daquele telefone. E aí, com a distância, ele calculou a tela, o tamanho da tela, então tudo tem que ter um padrão. Então acaba que, por isso que às vezes a gente vai no físico ali que ele é mais certo. Beleza? Ô, Ana, você falou aí, a pergunta da Ana, gente, quando se depara com uma pseudomiopia, você já identifica pela anamnese ou pela retinoscopia? Os dois. Os dois. Da anamnese ela me fala, na hora que eu vou na acuidade visual ela me fala, na retinoscopia eu vejo que deu plano, opa, tá entendido. Aí eu vou na técnica, aí eu vou miopizar ela, vou relaxar o cristalino dela, e aí eu vou massageando o cristalino devagarzinho, 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 descendo, 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 até chegar no grau, planinho, bonitinho, entendi. Pronto. É uma pseudomiopia, às vezes esforça muito para perto. Posso passar um óculos só de descanso, posso pensar num grau de 0,25 para ela poder relaxar o cristalino. Então, tem algumas coisas, mas é o que eu falei. Eu não uso assim, ou retinoscopia ou anamnese. Eu vou de tudo. Eu vou na anamnese, eu vou na retinoscopia, eu vou na achados clínicos, eu vou na acuidade visual, eu vou de tudo. E aí, todos esses exames, eu vou falei, vão somando para mim e me dando o resultado final. Beleza? Taquin falou, capítulo 6 do Prometer na Prática tem isso, exatamente, esse é o do livro, o Taquin. O livro é o que a gente está conversando aqui, está no livro, viu, gente? Se alguém quiser depois, se alguém tiver lido o livro aí, comenta para mim no grupo aqui, se já leu o livro, se conhece o grupo, se o livro, se não conhece, depois me fala aqui. Mas tudo isso aqui que a gente está falando tem lá no grupo, no livro. O livro tem ele em formato físico e digital, para quem interessar, quiser fazer uma leitura, quiser comprar, depois a gente fala sobre isso. Me manda lá que eu mando o link para vocês, beleza? Então, última dica sobre retinoscopia, que eu vou disponibilizar para você junto hoje, gente, é o. Cadê ele aqui? Esse aqui, ó. Isso aqui é um simulador de retinoscopia, tá? É um arquivo que vocês vão baixar, que vocês vão
Jogar só funciona no computador, tá bom? Vocês vão jogar no computador, vocês vão abrir um site específico e jogar esse arquivo para dentro desse site. E aí já vai abrir automático, assim não tem que configurar, não tem que fazer nada, nada, nada. Como que funciona isso aqui? Como que isso aqui me ajudou? Como que vocês vão usar isso aqui para trabalhar, tá bom? Olha só. Eu vou responder sua pergunta daqui a pouco, viu, Ana? Na parte de prescrição, não vamos falar sobre essa questão de adição maior do que a idade, beleza? Mas normalmente é um erro, tá? Mas vamos falar, beleza? Como é que funciona esse simulador de retinoscopia, gente? Com o mouse, vocês vão passar aqui, ó, e ele vai dar uma luz branca aqui na frente, ó. Essa luz branca é a luz do retino, é a luz que a gente joga lá no paciente, tá? Eu vou deixar duas dicas aqui. Primeira dica, posição, eu tenho que estar alinhado com a altura do paciente. Às vezes eu vejo o pessoal fazendo retinoscopia, o paciente lá embaixo e o optometrista aqui em cima tentando jogar a luz. Vai dar errado, vai dar errado. Eu tenho que jogar lá no fundo da retina dele, para essa luz bater lá na fóvea dele e voltar para eu pedir esse tamanho do olho. A retinoscopia nada mais do que isso. Eu meço o comprimento do olho através da luz, e aí, pelo comprimento do olho, eu vou ler ele na régua ali qual que é o grau que deu, e eu consigo, pelo comprimento do olho, saber o grau da pessoa. Se eu olho de cima, às vezes eu vou bater no fundo do olho embaixo, o tamanho do olho é diferente, então tá errado. Então, primeira coisa, eu preciso botar o paciente na minha altura, beleza? Segunda coisa, luz. Quanto mais escuro, mais fácil de eu ver. Eu vejo às vezes gente querendo fazer retinoscopia com o ambiente claro, não tem jeito, fica muito ruim mesmo, tá? Então, apaguem a luz, deixa bem escurinho que vocês vão ver. Então funciona assim, ó, estamos aqui, olha só, apagou a luz, olha lá, o negócio já apaga a luz quando você chega com a retinoscopia, e aí a gente vai ver a primeira faixa, aquela faixa ali, beleza? Quando eu passar essa faixa, o que que eu tenho que olhar? Qual que é o objetivo que eu tenho que ver? Eu tenho que olhar dentro da pupila do paciente, lá dentro da pupila vai ter uma outra faixa, uma outra luz. Tem gente que chama de sombra, tem gente que chama de faixa, tem gente que chama de luz. Eu vou mostrar para vocês. E é essa luz que vai me indicar o que eu devo fazer ou não. Então, quando eu passo a faixa no olho da pessoa e essa luz ela movimenta ao contrário da faixa, quer dizer que eu preciso diminuir grau. Não importa se é miopia, se é hipermetropia, esquece. Eu tenho que diminuir grau. Eu tenho que colocar lentes cada vez mais negativas. Então, se eu já estiver trabalhando ali com uma lente de mais 5 e a faixa ficou contra, o que que eu tenho que fazer? Diminuir grau. Passar para menos 4,75, menos 4,5. Tá contra ainda? Vai diminuindo. Enquanto tiver contra, você diminui. Bruno, cheguei, começou a virar a favor, tá indo junto. O que que eu tenho que fazer? Positivar. É simples isso. Então, não preocupem assim, é miopia, é hipermetropia, eu tiro, eu aumento, esquece. Pensa assim, se está contra, eu diminuo. Se está a favor, eu aumento. Ponto final. Então, essa regrinha vocês têm que gravar, não tem jeito, não tem outra opção, mas é isso, não existe exceção, não tem exceção, beleza? Como que funciona aqui então? Na hora que eu passo o mouse aqui, ó lá dentro ele vai me dar uma luz, ó, vocês conseguiram ver, ó lá, ó, a retina vai clareando, e aí eu vou ver uma faixa mais clara lá dentro, ó lá. Essa é a faixa que a gente precisa procurar na hora do exame. Essa é a faixa que eu preciso procurar no paciente na hora do exame. Então, aqui, ó, na hora que eu passei, a faixa está no mesmo sentido do exame que eu estou fazendo. Ó. Passo para lá, a faixa vai junto. Passo para cá, a faixa vai junto. O que que eu preciso fazer? Colocar a lente positiva. Simples, não tem outra coisa. Vou vir aqui na tabelinha, ó, esse negócio ele mostra para você aqui, ó. A lente vermelha é negativa. Opa, a lente verde é positiva, tá aqui, ó, mais. Então, aqui você escolhe a lente que você quer colocar, ó. E aqui você escolhe a potência da lente, ó, 0,75, 1, 1,25, você vai colocando. Então, vou tirar aqui, ó, vou passar de novo. Tá a favor, beleza? A favor da faixa, tá junto comigo. Se tá junto comigo, eu tenho que colocar a lente positiva, beleza? Então, eu vou começar lá no 0,25, ó. 0,25, coloca a lente. Passo de novo. Ó, continua a favor. Se continua a favor, o que que eu preciso fazer? Mais lente positiva. Troco, coloco mais uma, 0,50. Passo de novo. Ó, percebem que a faixa está afinando? Ela vai afinar e sumir. É isso que vai acontecer. Olha só, vou voltar de novo para vocês, ó. Vou botar aqui, ó, plano, a grossura da faixa. Tá vendo? Tá quase ali um terço da pupila. Quando eu coloco a lente de 0,50, olha como é que a faixa ficou fininha agora. Tá vendo? E aí,
Aumento mais um pouquinho, 0,75. Olha lá, finíssima a faixa. Tô chegando no grau. Mais um. Opa, sumiu faixa. Não tem mais faixa. É o que a gente chama de lua cheia. Achei o grau da pessoa, porque nesse momento o reflexo foi certinho lá no fundo do olho dele, bateu inteirinho, pronto, eu consigo enxergar a lua cheia. Então, achei o grau da pessoa, beleza? Isso aqui é ótimo para vocês brincarem, treinarem, tá? Aqui estão as lentes positivas e negativas. Aqui são lentes com cilindro. Eu não aconselho fazer aqui o cilindro porque vai confundir a cabeça de vocês. Porque aqui é uma retinoscopia com cilíndrico. Tipo, ele vai deixar o cilindro e botar o esférico em cima. Vai ser mais difícil. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz só com esférico, tá bom? A gente corrige o esférico de um meridiano, depois corrige no outro e faz a leitura dos 2 graus e acha a diferença e acha o grau cilíndrico, tá bom? E aqui funciona da seguinte maneira, ó. Aqui embaixo ele fala para mim, ó, qual que é a lente de trabalho de compensação que eu estou usando. Então, eu uso, por exemplo, a lente de 1,5, vou deixar aqui, ó, 1,5, beleza? E aqui ele me fala qual que é a metropia que eu quero encontrar. Então, por exemplo, aqui você pode jogar no dado, ele cria para você um grau, olha lá, quando eu clicar, ele vai criando o grau. Só miopia, hipermetropia, astigmatismo, miopia com astigmatismo, e vai fazendo tudo. O legal para você treinar é, você clica nesse olhinho, ele vai tirar o grau da pessoa, e aí você manda ele fazer o grau, e aí você passa. E aí ela passou uma faixa lá contra. Então eu já achei que é contra. Aí eu vou botar negativo, e você vai até o final e vê se você acertou o grau da pessoa. Depois você abre aqui de novo, e você vê se você cravou o grau que ele estava falando. Beleza? Então é ótimo para treinar, para brincar. Mas se você quiser começar mais fácil, começa assim, vem cá e coloca miopia. Qual o grau de miopia que eu quero fazer? Quero fazer um grau de miopia de, olha só, menos 2,5, beleza? Esse é o grau da pessoa, menos 2,5. Fui lá, coloquei uma lente de trabalho de 1,5 na frente da pessoa. Aqui já coloquei que está com a lente de trabalho de 1,5. Vou passar a faixa. Passei a faixa. Olha o que aconteceu lá, ó. A faixa de trás, como é que ela veio, ó? Contra o movimento que eu estou fazendo. Se eu vou para a direita, a faixa vem para a esquerda lá. Se eu vou para a esquerda, ela vem para a direita, tá vendo? Se a faixa está contra, o que eu tenho que fazer? Lentes negativa, é isso? Então vem aqui, lente negativa, começa com a 0,25, passo de novo. Opa, a faixa continua contra, então vou aumentar. 0,50, passa de novo. Ó, a faixa afinou, estou chegando no grau, continua contra. 0,75, opa, tá fininha, tá quase dando certo. Menos 1, opa, sumiu a faixa. Achei o grau da pessoa. E aí, é aquela conta que a gente tem que fazer. Qual lente que eu achei? Menos 1. Qual que é a distância de trabalho que a gente falou que eu estou fazendo? 1,5. Então, eu tenho que, do grau que eu achei, eu tenho que subtrair a lente de trabalho. Então, se eu achei menos 1, eu desconto menos 1,5, que é da lente de trabalho, vai achar o grau 2,5 certinho, esfera 2,5, tá ali, ó. Tá resolvido o grau da pessoa, achamos o grau dela com a retinoscopia, tá vendo? Então, gente, é muito simples de fazer, é muito simples de brincar, de testar, de ver o que você vai encontrar. Façam isso aqui. Para mim, me ajudou a entender, a ver a faixa, entender como que faz. Eu vou disponibilizar para vocês, vou mandar lá no final da aula o link para vocês baixarem, tá bom? Não paga nada, é de graça esse programa. Vocês jogam no site aí e carreguem ele e treinem bastante. Bacana até aí, todo mundo? Tranquilo? Retinoscopia? Boa. Depois da retinoscopia, fizemos refração, vamos para a última etapa do nosso exame, o quarto pilar do exame, que é o que? Prescrição. Às vezes eu vejo muita gente, na hora que vai prescrever, comete o erro de simplesmente sentar com o paciente ali, faz a receita, entrega, obrigado, sai na loja para esse óculos. Cara, esse momento que a gente tem com o paciente é o momento que a gente tem de orientar. Falaram ali, tá? Quem falou sobre sugestão de retina. Cara, tem umas marcas consagradas, o Walsh Allen é uma das melhores marcas. O meu retina aqui é o mais simples, é aquele baratinho daquele kit da faculdade de R$ 1.000, na época eu comprei era 1.000, hoje eu acho que deve estar uns 1.000 e poucos reais, aquele da Vision. Eu uso ele até hoje, para mim atende, eu já aprendi a ver com ele. O que que muda de um para o outro? Eu já fiz retinoscopia com o da Walsh Allen. O da Walsh Allen a luz é melhor. A luz é melhor, a lente que você vê ali é melhor, então a nitidez do outro lado fica melhor. Se você puder investir no equipamento bom, perfeito, invista, vale muito a pena. Por exemplo, no fundo de olho eu uso o Panoptica da Walsh Allen e uso também o pequenininho da Vision, que é o mais baratinho. Os dois me atendem em situações diferentes, né? Tá lá no curso, lá eu explico a diferença de um para o outro. Um eu tenho um campo de visão maior,
o outro eu tenho com visão menor, mas porém mais zoom. Então, são situações diferentes, tá bom? Mas é isso, beleza? Então, o Renato falou, tem professores que não gostam desse programa. Eu acho muito interessante para compreensão e teoria. Pronto, é isso. É o que eu acho, sabe, Renato? Realmente ali, ele tem uma coisa que você vai usar, você muda a faixa aqui, ó, né, 90, você clica aqui, ela passa para. Cadê aqui? Onde é que muda aqui? Ó? 180 lá. Então aqui eu mudo a faixa. Aí eu faço a refração só no esférico cilíndrico aqui, só o esférico de um lado e esférico do outro. Pronto. Acho os dois esféricos. O mais positivo é o esférico, a diferença de um para o outro é o cilíndrico. Acabou. Achei o grau da pessoa. É igualzinho lesometria, tá? É a mesma coisa, não muda muito. Para compreensão, para você treinar, para você começar a entender como é que vai ser um, como é que vai ser o outro, assim que funciona, entendeu? Então, funciona muito bem, me ajudou e por isso que eu estou compartilhando com vocês aí, beleza? Quando a gente está na prescrição, está falando com vocês, o objetivo da prescrição, gente, é a hora que a gente orienta o paciente sobre o que eu fiz no exame, qual era a queixa dele e como eu vou resolver o problema dele. Então, se o paciente chegou me reclamando alguma coisa, e aí eu sentei para conversar com ele, falar, olha, cara, você me falou que você tem esse e esse problema. Eu encontrei isso, isso, isso. Eu vou resolver seu problema assim. Por que que eu vou resolver assim? Porque assim é a maneira correta, assim que a gente resolve, assim que faz isso. Você acha que esse paciente, quando for numa loja, e a loja de repente errar ali a CO, DNP dele, ele não conseguir enxergar com óculos, ele vai duvidar de quem? Vai duvidar de você que explicou para ele, que mostrou para ele o que ele tem, que passou essa confiança para ele, ou para o cara do balcão que mal falou com ele, só quis vender para ele, ele não está nem querendo resolver o problema dele. Então, o objetivo disso é a gente gerar autoridade. É a gente mostrar para o paciente por que que a gente está fazendo aquilo, mostrar para ele o que ele vai esperar daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Todo paciente que vai usar multifocal comigo pela primeira vez, eu monto na armação de prova uma lente de teste de multifocal. Vocês devem ter aquela caixa de prova de lente normal. Eu comprei uma outra caixinha de prova pequenininha com lentes multifocais. Tem lá a adição, ela é plana com adição embaixo. Então vai de plano de 1 até mais 4, eu acho. E aí, primeira vez de multifocal, senta aí. Armação de prova, olha para longe, ficou bom, coloca ali a lentezinha e fala, cara, olha só como é que é o multifocal. Multifocal, ele é uma lente assim, na parte de cima você vê para longe, a parte de baixo você vê para perto. Então, quando você olhar para longe, eu coloco a lente nele, olha lá para longe, com a cabeça normal. Aí ele, tá ótimo. Agora olha lá para longe e levanta o queixo. Aí ele faz assim, ó. Na hora que ele levanta, nossa, ficou tudo embaçado. Falei, pois é, pra você chegar para longe, você tem que olhar por onde? Pela parte de cima, entendi. Aí ele abaixa a cabeça. Agora vamos ver o de perto. Perto é a mesma coisa, só que ao contrário. Eu peço ele para ficar com a cabeça aqui, trago a tabela aqui em cima dele, assim, ó. Tá vendo? Não, tá muito ruim. Mantenha a cabeça parada, eu vou só abaixar a mão, você vai só acompanhando com os olhos. Aí ele vai fazendo assim, ó, aqui ficou ótimo. Pronto. Entendeu como que funciona o multifocal. Esse cara, a chance dele adaptar é muito maior. É muito maior. Isso porque eu já fiz todos os testes com eles lá no início. Eu fiz teste de PPA, PPC. Ele não tem nenhum problema de convergência, não tem nada. Ele não tem por que não adaptar ao multifocal. Ele só vai não adaptar se, de repente, o ACO ficou errado, ficou alto demais, ou ficou baixo demais, ele não consegue ler. Então, gera essa relação de autoridade com o paciente, e o paciente confia bem na gente. Cara, e ele vai falar com você assim: eu escuto isso todos os dias, gente. Ah, eu achei que você tem uma miopia de -2. Deixa eu te explicar o que é miopia. Pega o olho, põe o olho na mesa e fala: ó, esse aqui é o nosso olho. Para a gente enxergar, a luz entra aqui na pupila, bate lá na retina. O seu olho ele é um pouquinho mais alongado, então a luz tem mais dificuldade de chegar lá no final. Ela chega bem lenta, então na hora que ela chega fraca, a sua imagem fica mais embaçada. Aí ele, nossa, cara, eu uso óculos há 20 anos e ninguém nunca me explicou o que é miopia. Olha a relação que você criou com esse paciente. Você acha que esse paciente, ano que vem, vai precisar fazer um novo exame, ele vai voltar em você ou vai de outra pessoa? Então, é uma oportunidade que a gente tem de passar isso para ele, de mostrar para a gente que a gente é especializado em visão, que optometria é isso, é visão, e a gente é especialista nisso, entende? Quando algum paciente me pergunta, Bruno, eu sempre fiz com oftalmologista, qual que é a diferença de optometrista? Eu não sou uma pessoa que vou falar mal do oftalmologista, eu preciso dele, mas eu vou falar bem de mim. Vou falar, cara, nós somos profissionais da área da saúde. Oftalmologista, oftalmo significa olhologia, ele estuda o olho como um órgão. Optometria, opto significa visão, metria, medida, eu estudo a sua visão. Então, eu faço uma faculdade de 5 anos só sobre visão. Eu sou especialista em visão. O oftalmologista não, ele é especialista no olho, como doença. Precisar de catarata, cirurgia é ele. Mas visão é comigo mesmo, vou resolver seu problema. A pessoa fala, opa, beleza, estou no lugar certo, é isso que eu preciso. Então, a gente tem que nos posicionar, eu falei de novo lá no início, a gente tem que
Só aceitar mais alguém aqui. Só a gente tem que passar essa confiança, impor o nosso conhecimento para o paciente falar, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu confio e vai dar certo daí para frente. Beleza aí? Então, prescrição é o quarto e último módulo, é o quarto pilar do nosso exame de vista. Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Depois vocês me mandam no chat aí para ver se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para vocês. Nós já estamos caminhando para o nosso final. O último teste que eu queria falar, eu ia comentar, antes da gente encerrar, esse é mais rapidinho, é sobre aquele caso que eu mandei lá no grupo, que é sobre o duocromo, né? O duocromo é um teste que eu faço no final da retinoscopia ali, da refração em si, e é onde eu vejo se o paciente está entrando no leve acomodativo ou não. Existe uma... Às vezes o cristalino, ele acomoda um pouquinho no final, e esse acômodo dele vai aumentar um pouquinho o grau do olho da pessoa, e ele vai conseguir ler 20/20, mas ele vai estar, tipo, forçando. Essa é a ideia. E aí, esse esforço no olho dele vai trazer alguns sintomas. Às vezes ele vai até ler bem com óculos, mas o óculos não vai ser um óculos confortável de usar. O óculos não vai ser um óculos fácil de usar. Não vai ser aquele óculos gostoso que você coloca, porque o óculos ele tem que ter esse efeito. Quando eu coloco o óculos, a sensação que eu tenho é que é como se eu estivesse sem nada. Eu coloquei, estou enxergando. É isso. Assim que tem que ser o óculos. Então, o duocromo ele me mostra isso. Como é que funciona o duocromo? Para vocês entenderem, ele é bem simples. Teste duocromo. A gente tem, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente tem assim, ó. Abrir imagem. A gente tem essa imagem lá no nosso prototipo, um quadrinho vermelho e um quadrinho verde. O que que funciona? Como é que funciona o duocromo? O paciente, o espectro de luz, se você pensar na luz, na cor vermelha e na cor verde, o comprimento de onda das luzes são diferentes, tá? O comprimento de onda do vermelho é maior do que do verde. O verde é menor, o comprimento de onda. Então, se a gente pensar assim, a grosso modo, o míope, o olho dele é mais alongado. Vamos pensar assim, tá? Para vocês entenderem. Ele é maior, falando a grosso modo. Ele, em vez de ser uma bolinha de ping-pong, ele é mais oval, tipo um ovo. Então, a retina ficou mais longe lá da frente. Como ela ficou mais longe, a luz vermelha, como tem um comprimento de onda maior, ela chega melhor para o míope. Então, o míope enxerga bem o vermelho, porque o vermelho é maior e o olho dele também é maior, então ele enxerga bem o vermelho. O hipermétrope já é o contrário. O hipermétrope, o olho dele, por ser um pouquinho menor, a retina é mais para frente, o verde chega retinho, bonitinho, onde deveria chegar, e o vermelho chega forte, chega lá para trás. E aí ele enxerga bem o quê? O verde. Então, quando a pessoa tem hipermetropia, ela vai ver o verde melhor. E aí, quando eu estou fazendo a refração, faço a miopização e venho fazendo a refração, na hora que eu chego no 20/40, é a hora que eu paro e faço o afinamento, não mais pela tabela, mas pelo duocromo. Porque eu falei com vocês, do 20/40 para 20/20 é no máximo meio grau. No máximo. No máximo, máximo. Às vezes 0,75, mas não pode ser mais que isso. E se eu fiz uma boa técnica de miopização, eu sempre vou chegar no 20/40 com a pessoa miopizada. Não sei se vocês sabem sobre miopização. Se vocês não sabem, depois vocês me falam, a gente pode fazer uma outra aula só sobre miopização, que para mim é uma das técnicas melhores para fazer refração. E aí, quando eu chego no 20/40, se o grau da pessoa, vou falar para ficar fácil, se o grau da pessoa era plano, ela é métrope, eu vou chegar em 20/40 com mais 0,50. Se eu cheguei ali com 20/40 mais 0,50, peço ela para olhar, ela tem que ver o vermelho melhor. E aí, mesmo se a pessoa for. Eu vou dar um outro exemplo, que às vezes é o que confunde. Suponha que ela seja hipermétrope, o grau dela, para ficar 20/20, é mais um. Se eu miopizei e vim descendo, na hora que eu chego em mais um e meio grau acima do grau dela, 20/20, eu vou parar 20/40 e vou levar ela para o dial. Ela vai ver o vermelho melhor. Aí você fala assim, Bruno, mas ela é hipermétrope, por que ela está vendo o vermelho melhor? Essa foi a pegadinha do vídeo que eu mandei lá no grupo para vocês. A pessoa é hipermétrope, mas ela estava hipercorrigida. O grau dela estava maior. Então, o grau do olho dela estando maior, ela estava míope, né? Não sei se vocês sabem, mas o olho, em média, o olho tem, somando todos
os meios de refração do olho, cristalino, córnea, etc., o olho tem, em média, 60 graus, 60 dioptrias. O olho é métrope. O olho do míope, ele é mais positivo. O olho do míope tem 62, por exemplo. Por isso que a receita do míope vem -2. Porque eu preciso pegar o 62, tirar 2 graus para botar ele com 60. Então, o míope, a receita é negativa por isso, porque o olho dele é positivo. O hipermétrope é o contrário. O hipermétrope, o olho dele é negativo, o olho dele vai ter, por exemplo, 58, e eu preciso colocar uma lente de +2 para chegar no 60. Então, essa é a ideia, beleza? Então, independente, por isso que eu falo, não pensem se é míope, se é hipermétrope, eu tenho que tirar, eu tenho que colocar grau, esquece. Pensa assim, ó, se ele viu o vermelho, tá com mais grau, eu preciso diminuir. Se ele viu o verde, eu preciso aumentar. Então é isso. O grau dele é 1, cheguei em 1,5, ele tem que ver se eu fiz uma boa miopização, ele vai ver o vermelho melhor. Aí eu explico para ele, olha, agora nós vamos ajustar a questão das cores do seu óculos, eu preciso que você me ajude, eu vou melhorar o verde até eles ficarem iguais, tudo bem? Olha para mim, tira o 0,25, ó, melhorou um pouquinho o verde, mas o vermelho está melhor ainda? Não, o vermelho ainda está melhor. Tiro mais 0,25, cheguei no 1. Aí ele, ó, agora ficou igual aos dois, tá ótimo, ficou beleza, tá bacana. Pronto, é o grau da pessoa. Acabou, acabou, acabou. Ah, Bruno, de repente levei na tabela de novo e ele não leu 20/20. E aí? Mexo no grau? Não mexe no grau. Às vezes o olho da pessoa só enxerga 20/30, 20/25, e é normal isso, gente. É normal. Eu preciso deixar o grau esférico correto, corrigido, mas sem entrar no lag acomodativo. Se às vezes eu tento botar ele vendo 20/20, por isso que se você vier fazendo a miopização só pela tabela de acuidade visual, você vai chegar no final, você vai errar, entende? Você vai passar do grau da pessoa. Então, pare no 20/40, leva para o duocromo você faz o afinamento ali de mais ou menos 0,50, equilibrou as cores, pronto, o óculos ficou perfeito, o óculos não vai dar dor de cabeça, o óculos vai ficar gostoso, vai ficar tudo bacana, beleza? Só ler aqui da Ivone. Bruno, confunde no duocromo quando para longe a pessoa tem pouca dioptria, porém presbítera. Ou não tem nada a ver? Nada a ver. Grau para longe, o cristalino está relaxado, não vai fazer diferença nenhuma. Aí alguém perguntou isso lá no início. Ah, eu estou vendo receita com uma correção de adição maior. Quanto mais eu aumento a adição, quanto mais eu faço um papel de lupa, mais perto eu tenho que trazer aqui o objeto que eu quero ver. Não sei se vocês já pegaram isso, uma lupa para ler. Quando você pega uma lupa para ler e vai ler alguma coisa, você tem que chegar muito perto, porque a lupa ela é muito forte. Então, quanto mais forte está o óculos, mais perto eu tenho que trazer. E aí, se o paciente está com adição de +4 e ele está lendo a 30 centímetros, 40 centímetros, errou para longe. Ele errou para longe e está compensando no de perto para ele conseguir ler. Então, volta a falar, 95%, 98% das refrações que eu faço, a pessoa lê bem com 33 centímetros com a adição pela idade. Não tem como fugir muito disso. Se ela não leu bem na adição da idade, alguma coisa eu errei para longe. Porque a adição, a gente sabe que é simplesmente eu vou pegar o grau de longe e adicionar algo para perto. Se eu errei no de longe, pronto, eu vou errar no de perto. Então, não cometa esse erro, é um indício de que pode ter alguma coisa errada, a não ser que seja uma situação específica, tá? Eu preciso ver uma distância maior, eu preciso ver a 50 centímetros, a 60, eu preciso ver o computador, então eu quero fazer um óculos intermediário, beleza, aí é outra coisa, beleza? Mas é mais ou menos isso. Fala para mim, gente, no chat aí, valeu as dicas, foi legal, foi bom, não foi, o que vocês acharam? Posso vir nesse formato, a gente faz outra aula, o que vocês acham? Me conta aí. Tem só mais uma surpresa agora no final aí. Falaram aqui da gente fazer uma aula presencial. Deixa eu ver o que passou algumas coisas aqui. Boa, o Wellington falou. Ó, eu estou fazendo umas turmas presencial, gente. Quem quiser, estou fazendo lista ainda para a gente fazer. A ideia é fazer. Juntou gente de, sei lá, São Paulo, a gente vai lá e faz um final de semana, sábado e domingo, arruma o paciente, explico, fazer uma teoria, depois botar a mão na massa, acompanho vocês. Vou fazer provavelmente a primeira em BH, porque eu sou de Minas, talvez seja mais fácil. Se alguém tiver disponibilidade para vir para Minas, é muito bem-vindo, tá bom? Eu vou mandar depois um linkzinho para quem quiser entrar nessa lista aí da aula presencial, tá? É isto, ok? Boa, valeu, gente. Ó, todo mundo gostou, show de bola. Ô, turma, é isso. Para a gente finalizar, eu queria falar para vocês duas coisas aqui, que é o seguinte: eu vou liberar lá o simulador, eu vou liberar também, vou tirar isso aqui, ó.
Eu vou liberar também o PEC lá para vocês que estão começando no consultório, querem fazer sua receita, já está pronto, a fichinha, imprima a fichinha, vai fazendo, vai lendo, vai entendendo, tá? É, Ano passado eu escrevi esse livro, chamou Optometria na Prática. O livro, ele fala exatamente tudo que a gente conversou aqui hoje. Ele explica detalhado cada situação, como a gente tem, como eu vim do ramo óptico, hoje a gente tem uma rede, são 7 lojas, mais o laboratório de surfaçagem. Eu acabo pegando muita experiência do chão de loja, do laboratório e trazendo para o consultório e fazendo esse mix. Então, eu sempre preocupo durante o exame em como eu vou trazer um resultado bom para o paciente. Esse é o objetivo. E aí, ano passado eu escrevi esse livro, que chamou Optometria na Prática, trazendo isso. O livro foi super legal, foi super sucesso, vendeu para caramba, foi muito bom, fiquei muito feliz. Esse ano eu peguei esse livro e transformei ele no formato digital, transformei ele num curso digital. E aí esse curso já está pronto, já está tudo gravado, está terminando de fazer algumas aulas, tá? É o lançamento oficial do curso. Esse curso, ele é um curso todo gravado, são 35 aulas, se eu não me engano, onde eu falo exatamente o que a gente falou aqui hoje, mais detalhadamente. Eu pego o primeiro módulo, a anamnese, faço um módulo só sobre a anamnese. Quais perguntas fazer, quais dúvidas você tem que instigar do paciente, enfim, você vai perguntar tudo ele. Depois a gente vai passar para um outro módulo só de exames clínicos, aí eu faço cada exame, filmo fazendo, explico o que que tem que ser feito, qual que é a preocupação, o que que tem que ter, o que que tem que ter, o que que tem que olhar, o que que você vai achar, o que que vai interferir no óculos ou não. Depois a gente vai para o terceiro módulo, que é o da refração. Eu filmo um atendimento dentro do consultório, boto o paciente lá, vou narrando, olha, vamos fazer a acuidade visual, olha o que que ele leu, o que que ele não leu, por que que ele não leu isso, o que que ele leu aquilo, e vou fazendo o atendimento todo com vocês. Tem uma filmagem do atendimento completo lá também para vocês verem. E no final a gente tem o último módulo, que é o módulo de prescrição, onde eu falo das receitas, por que que a gente passa cada tipo de lente, qual que é o objetivo, o que que a gente explica para o paciente, né? Essa é a ideia do curso. A ideia do curso é justamente pegar quem às vezes tem essa insegurança, quem às vezes não teve essa prática na faculdade e trazer isso para a realidade dela, para ela poder enxergar que exame de vista não é só retinoscopia. Eu consigo fazer o exame sem retinoscopia, por exemplo, com outros exames, outras ferramentas. Eu tenho milhões de coisas para usar. E esse é o objetivo do curso. Esse curso ele é um curso todo gravado. Aí vocês imaginam, o que a gente aprendeu aqui hoje foi pouquinha coisa, foi uma pincelada do curso. Foi 1 hora e meia de conversa que nós estamos tendo aqui. O curso são quase 8 horas de conteúdo gravado. Tem lá muito material complementar, muita coisa. Lá está muito mais detalhado, muito mais descrito. Então, se você, por exemplo, é a pessoa que está nesse momento, que tem essa dúvida, ou que quer aperfeiçoar seu atendimento, que achou que faz sentido o jeito que eu abordo, o jeito que eu trabalho aqui e quer aprofundar, quer dar uma melhorada, esse curso pode te ajudar, pode ser bom para você, tá? Então, pode ser muito bom. Manda para mim no chat aí quem já adquiriu, quem já está lá no grupo. Aquele grupo que vocês estão, eu vou continuar com ele. Semana que vem a gente tem aula de novo, não tem problema. A gente vai fazer mais matéria, mais conteúdo, vou trazendo para vocês. Mas a gente tem outro grupo que eu vi que muita gente tentou entrar lá, pediu para entrar, que é o grupo só dos alunos, é um grupo exclusivo dos alunos. Lá, o objetivo lá é dar mais suporte para os alunos, né? Então, os alunos vão entrar lá a partir de sexta-feira também. E aí lá a gente vai tirar dúvida, vai ajudar. Mas o meu objetivo, gente, não é. Eu tô aqui, não é para vender curso, não é isso que. Isso é lógico que me ajuda, me motiva, a gente consiga trazer mais recurso, mas o objetivo todo é ajudar vocês a sair desse primeiro momento e decolar na carreira como optometrista. Eu tive muita sorte disso, eu tive muitos amigos optometristas que me ajudaram, que me fizeram essa ajuda. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente compartilhando com vocês, tá? Eu vou colocar o link no grupo para vocês. Estão me vendo aí, então, né? Eu vou colocar aqui. Ó, cadê o chat? Tá aí no chat ou a mensagem do livro, tá? Isso. Essa mensagem eu vou copiar, eu vou mandar lá no grupo também. Quem às vezes quiser aproveitar essa oportunidade, quiser se juntar a gente, vai ser um prazer para mim, tá? Ter vocês, ajudar vocês. Todo mundo que já entrou, tem uma turma que já entraram, já estamos com acho que com 28, quase mais de 30 alunos já.
Todo mundo que está lá no grupo, eu sempre me manda mensagem, a gente conversa, eu respondo, enfim, às vezes não dá para atender na hora, mas eu tento ajudar todo mundo da melhor maneira, não só na parte de optometria, mas na parte de ótica também, tá? Então, o que precisarem, o que quiserem contar comigo, vai ser um prazer para mim, tá? Estar junto com vocês nessa caminhada aí. E daqui a um tempo, chegar lá na frente, e vocês me falarem assim, Bruno, eu não consegui atender, eu tinha dificuldade, agora eu estou atendendo, está dando certo, está caminhando as coisas. Eu vi muita gente que formou e nunca atuou, tem mais de 5 anos que está formado e não teve coragem de trabalhar. Cara, nós vamos fazer isso acontecer, isso aí vai dar certo. E espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou, tá? Eu vou mandar o link lá no grupo também. Daqui a pouquinho eu vou subir essa aula e assim que eu subir ela, eu vou subir lá no grupo também para quem quiser assistir depois, assistir mais vezes, ver, rever, tira alguma dúvida. E qualquer coisa me manda lá no grupo, a gente vai conversando. Beleza, turma? Valeu? Muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Uma excelente noite para todos. E até a próxima. Semana que vem nós estamos de volta aí. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau.